Estamos Boa tarde, Rose. boa tarde, nos preparando para o nosso estudo. Hoje, Boa tarde, Rose. para a nossa aula 16, já estamos bem avançados, né, no nosso estudo. Então, esse horário, nós iniciamos sempre o estudo da nossa história. Na realidade, é um resumo, né, da história do povo hebreu. Esse povo que desde a Mesopotâmia vem trazendo, né, essa ideia do Deus único, o verdadeiro Deus, o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Hoje, no nosso estudo, nós vamos tratar da saída, estamos tratando da saída do povo hebreu do Egito. Já aconteceram as 10 pragas, o povo já recebeu autorização do faraó para sair, e o faraó teve que consentir porque ele foi praticamente forçado a isso, né? A abrir mão dos seus escravos hebreus, que eram um ponto muito importante na economia egípcia. Mas nós sabemos que ele fez isso não de coração, não porque ele tenha se convertido, mas por pressões espirituais, ele se viu obrigado a abrir mão dessa grande mão de obra, porque essa era uma das características do povo hebreu. O número, né, de pessoas, porque eles se reproduziam, né, muito. As famílias hebreias eram grandes, famílias com um grande número de filhos. Então, para os egípcios, havia um ponto a favor, que era uma mão de obra pesada, mas, de outro lado, eles também tinham uma certa preocupação, porque o número de hebreus crescia muito, e eles ficavam até preocupados se esse número não ia acabar excedendo a própria população egípcia, né? Daí eles manterem uma escravidão muito dura em cima dos hebreus, para não permitir a eles nenhum tipo de liberdade. E aí Moisés e Arão chegam, tentam convencer o faraó, por bem inicialmente, mas o faraó não abre mão, e aí vão surgir as pragas do Egito. Bem, nós sabemos que essa história ela é contada do ponto de vista hebreu, da história dos hebreus, né? Mas os historiadores já mostraram que esses livros do Pentateuco Mosaico, que começa com o Gênesis, depois vem o Êxodo, depois vem o Levítico, e aí tem o livro de Números e Deuteronômio, que esses livros, na realidade, eles foram escritos muito tempo depois, né? Não se tem nem certeza se foi Moisés mesmo, mas a tradição oral afirma que foi Moisés. E quem somos nós para discutirmos ou duvidarmos disso? Mas também nós percebemos que quando Moisés escreve esses livros, ele escreve para fazer uma exaltação a esse Deus, que era um Deus até antropomórfico, como nós falamos, né? Eles têm essa ideia do Deus antropomórfico. Porque era preciso que Moisés fizesse com que aquela geração nova confiasse nesse Deus, admirasse esse Deus e repudiasse o Deus pagão, os deuses pagãos, os deuses do Egito. Porque se eles ficaram 400 anos lá no Egito, é lógico que eles assimilaram práticas pagãs. E Moisés quer se livrar disso, ele quer afastar essas práticas pagãs do povo. Aquela geração antiga que saiu com ele do Egito, os mais velhos, ele espera que morram no deserto. E a nova geração que vai surgir é a geração com que ele vai se preocupar. Mas ele precisa apresentar para eles um Deus poderoso,
maior do que qualquer outro Deus que já tivessem conhecido, para que assim eles se apegassem a isso e abandonassem a idolatria. Então, nós vamos começar hoje falando sobre essa partida, essa saída do Egito. Como é que ela se deu? Se ela se deu de forma tranquila, equilibrada, ou se ela se deu de uma forma um pouco temerosa, né? Ou um pouco violenta. Então, nós vamos partilhar aqui o nosso ecrã para a gente começar a falar sobre essa partida desse povo hebreu do Egito. Deixa ele abrir aqui. Então, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, nós estamos aí. Resumo da história do povo hebreu, aula 16. Né? Então, vamos ver como tudo isso vai acontecer. Tá grande. O Êxodo. Nós estamos trabalhando agora sobre o Êxodo, que é a saída do povo hebreu do Egito. Vira um pouquinho. Do povo hebreu. Não dá para ver. Do povo hebreu do Egito, né? Então nós temos aí o Êxodo. Então tem um livro, que é o segundo livro, que se diz escrito por Moisés, que vai contar toda essa história do Êxodo. É o segundo livro do Pentateuco mosaico. A saída do Egito. Ocupando a parte central no Êxodo está o episódio do Mar Vermelho, que se divide em mais de um sentido, né? Literalmente, as águas do mar são divididas, baseado na história contada pelos hebreus. E, metaforicamente, a história dos israelitas, de uma forma análoga a essa divisão do Mar Vermelho, também é dividida em duas partes. Nós vamos ter a vida do povo hebreu, da história dos israelitas, antes e depois do mar. Nós já vimos uma boa parte da história antes do Mar Vermelho, né? Conhecemos a história. Lá desde Isaac, Jacó, José do Egito, e depois o povo hebreu vai viver lá no Egito, começa vivendo tudo muito bem, maravilhosamente bem, depois se torna escravo, 400 anos, vêm as pragas e eles saem. Essa é a história antes do mar. E agora ainda tem um epílogo, antes da divisão do Mar Vermelho. Ainda tem um epílogo que nós vamos tratar hoje. Hoje a nossa aula é para falar desse epílogo, né? Dessa parte final da história antes do mar se abrir e se dividir, permitindo a passagem dos hebreus. Então vamos conversar sobre isso. Esse antes, né? Quase mar, quase liberdade. A saída do Egito até alcançar o Mar Vermelho. Antes do mar, então, reuniu-se todo aquele povo para se dirigir em direção ao Mar Vermelho, porque eles precisavam atravessar o Mar Vermelho para alcançar a terra prometida, a terra de Canaã. Então eles seguem, são milhares e milhares de pessoas. E uma luz cai do céu em forma de fogo, e essa luz que vem em forma de fogo, né, nesse formato mesmo que vocês estão vendo aí, ela vem do alto até o chão, ela vai guiar o povo, ela vai à frente e o povo vai seguindo esse facho de luz para encontrar o caminho que vai levar à liberdade, né? Então o povo está partindo sob ordens de Moisés com seu irmão Arão em direção ao mar. O faraó permitiu a saída deles, a contragosto, mas permitiu. Antes de alcançarem o mar,
o povo ainda se encontra no território de Faraó. Lembra que nós falamos que é dessa forma que eles falam? Não é do Faraó, é de Faraó. O povo ainda estava no território de Faraó, até o Mar Vermelho, até realizar a travessia. O território é o território de Faraó. E enquanto eles estavam nesse território, eles ainda estão ao alcance do Faraó, que libertou esse povo. Mas ele se viu forçado a oferecer essa liberdade com medo de que algo pior acontecesse, porque, na realidade, o pior já aconteceu. Os primogênitos morreram, né? Desceu a treva e a desgraça caiu em cima do povo egípcio, de todo aquele povo que vivia naquela região, que não eram só egípcios, haviam outros povos pagãos que viviam ali. Então, o faraó se sentiu pressionado e libertou, mandou que eles fossem embora. Ele disse: eu não quero mais ver vocês da minha frente, partam. E eles vão. Mas quando aquele grupo, e isso levou vários dias, essa partida, porque era um grupo muito grande, eles não só vão com suas famílias, mas eles levam também seus bens, seus cavalos, seus bois, suas cabras, porque o povo hebreu havia, nesses 400 anos, construído um patrimônio. Então, eles vão e levam seus bens. Então, essa viagem leva muito tempo, essa partida da capital, né, seguindo pelo deserto. Então, isso dá ao faraó tempo para pensar e refletir sobre essa decisão. E aí, o que acontece? O faraó começa a perceber que ele, que se considera também um deus, ele não pode se deixar abater assim por um deus estrangeiro, ainda mais sendo um deus de um povo escravo. Então, ele volta atrás, como ele tinha voltado atrás várias vezes. Porque várias vezes, à medida que cada praga apertasse o calo do faraó e dificultasse a vida para ele na hora tremia, parava, se abatia e dizia: não, 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 eu vou mudar, eu vou conceder a liberdade, eu vou mudar. Mas passados uns dias, ele voltava atrás. É bem parecido conosco, né? Na hora que o calo aperta, a gente joga o joelho no chão, levanta a mão para cima e diz: Senhor, eu vou mudar, tudo será diferente. Quando chega amanhã, e a coisa suavizou, a gente volta às mesmas práticas do passado. Aí uma nova praga cai nas nossas costas, novas dificuldades, a gente grita, chora, clama, aí o Senhor, com a sua piedade, alivia, e a gente jura nunca mais fazer igual. Passados os primeiros dias, lá vamos nós de novo para os mesmos problemas. E assim era o faraó. Assim que o povo parte, ele percebe: não, de jeito nenhum. Não vou abrir mão dessa mão de obra, desse povo, meu orgulho. Não vou permitir. E como eles iriam demorar para chegar até o mar, saindo da capital até o mar, era uma distância muito grande, isso permite ao faraó organizar uma tropa, e é uma tropa muito grande, de mais de 1.000, 2.000 soldados, com carros, cavalos, bigas, armas, e permitiu ao faraó, com seus carros de combate, perseguir esses ex-escravos até os limites territoriais do Egito, né? Então, o faraó parte atrás daquele grupo de pessoas que estavam buscando a sua liberdade. Aproximando-se do Mar Vermelho, né, o faraó vai chegando também. Então, como eles, uma grande parte dos hebreus iam a pé, poucos iam a cavalo ou de carroça,
O faraó, com seu exército muito bem preparado, consegue chegar perto do grupo hebreu, da grande caravana, né? Então, aproximando-se o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Eles perceberam, porque haviam alguns que ficaram um pouco para trás, alguns hebreus, porque estavam meio desconfiados que talvez o faraó insistisse, não se dobrasse. Então, Moisés deixou uma equipe atrás e disse assim, ó, vocês fiquem vigilantes. Qualquer sinal do exército do faraó, vocês acelerem e venham me avisar. Ora, não deu outra. O faraó foi se aproximando daquele grupo. Os batedores que ficaram para trás alcançaram Moisés e avisaram ao povo, ó, o faraó vem aí, com um exército nunca visto. Quando os filhos de Israel levantaram os olhos e olharam no horizonte e viram aquela nuvem de poeira e perceberam que os egípcios vinham atrás deles, o que eles fizeram? Temeram muito, né? Ficaram cheios de pavor. Ficaram aterrorizados, uma banda, aterrorizado. Então, o que é que eles fizeram? Começaram a clamar ao Senhor. Está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 10. Todo mundo começou a orar, pedindo ao Senhor que os livrasse do mal, que os livrasse do perigo das tropas do faraó. Até porque eles sabiam que o faraó os levaria de volta, assim, como escravos para o Egito. Mas que uma grande batalha aconteceria, porque os hebreus iriam enfrentá-los, porque os hebreus também tinham armas, muitos morreriam, e os que sobrevivessem acabariam retornando para o Egito como escravos. Então eles começam a clamar ao Senhor por socorro. Agora, o que vai acontecer? Tudo que vai acontecer agora vai ser baseado em uma questão de fé. A fé do homem, a fé dos homens será testada. Será que esses homens, frente a toda essa dificuldade, mostrarão serem possuidores de uma grande fé? Será que nós, quando estamos de frente de algo muito difícil, a nossa fé é uma fé hercúlea? Porque Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e olha que a mostarda é uma das sementes menores que existe da natureza. E Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a essa montanha, saia daqui. Mas será que a nossa fé chega a ser uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Então vamos ver como é a fé desse povo, do povo de Israel. Fé fragilizada. Será que essa realmente é a nossa fé, uma fé fragilizada? Em um primeiro momento, os israelitas permanecem firmes em sua confiança de que Deus irá redimi-los. Inicialmente eles dizem, não, nós clamamos ao Senhor. O Senhor virá atender nossas preces. E o Senhor lutará ao nosso lado. Afinal, era um Deus antropomórfico. Era um Deus guerreiro. Era um Deus que enfrentava batalhas e mandava o povo para a batalha. Não importa se alguém ia morrer ou não. Era um Deus forte, poderoso, guerreiro. Mas, quando os israelitas... Porque no primeiro momento, né? É aquele oba-oba. Temos fé, somos fortes, poderosos. Em um outro momento, os israelitas começam a observar, à medida que o exército vem chegando, eles começam a observar que o exército é muito maior do que eles imaginavam. Quer dizer, eles começam a observar que a dificuldade, que o obstáculo não era apenas um buraco no asfalto, era algo muito maior, muito mais complexo.
E eles percebem que o vasto exército de Faraó está cheio de ódio, prontos para se vingar dos seus ex-escravos, porque eles perderam tudo, né? O rio virou cheio de sangue, ficou cheio de sangue, eles tiveram doença de pele, os animais morreram, né? Teve piolho, teve as crianças morreram, as trevas caíram. Então, foram muitos prejuízos. Então, o povo egípcio realmente queria vingança. E quando os israelitas percebem que a dificuldade é grande, é maior do que eles podiam ter imaginado, que a complicação cresceu muito e que eles perderam mão dela, o temor cresce. Essa visão dos exércitos egípcios amedronta terrivelmente os filhos de Jacó. E aí o que acontece? Destrói a frágil fé que eles possuíam. Porque, na realidade, a gente vê lá, em primeiro momento, eles permanecem firmes em sua confiança de que Deus irá redimi-los. Mas o que eles tinham era uma fé muito fragilizada, como a nossa. Por isso que Jesus falou, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, mostrando que naquela época, ao longo da história até hoje, a nossa fé ainda é uma fé muito frágil. Muito frágil. E quando o céu fica muito escuro e as nuvens, né, se tornam densas, a gente treme. Tem um livro que eu amo, né, de Assenira Pinto, chamado Levanta-te, anda. Eu sempre, aquela mensagem maravilhosa. Primeira mensagem desse livro, Levanta-te, anda, chama-se Exortação. E a Assenira diz assim, basta uma nuvem lá no final do horizonte. Ela diz assim, basta olhar, que a gente olhe para o céu e veja uma nuvem um pouco cinza, bem longe do horizonte, e a gente já se desestrutura todo. E é verdade. Porque a nossa fé é uma fé fragilizada. É uma fé pequenininha. É uma fezinha. Inicialmente a gente bate no peito, né? Somos poderosos, mas quando a coisa vai ficando um pouco complexa, a gente já começa a tremer na base e nós mostramos que a nossa fé é muito pequena, como o povo hebreu ao se deparar com o exército egípcio que se aproximava. Aquele que duvida é aquele que não tem fé. É semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Está lá em Tiago, primeira carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Aí eu lembro também aquele livro, Obreiros da Vida Eterna, quando André vai visitar uma colônia bem próxima já da Terra. É uma colônia umbralina, né? Bem mais próxima da Terra do que nosso lar. E a administradora, né? A diretora dessa colônia, é um espírito de bastante elevação. E essa colônia constantemente era ameaçada por ataques daqueles espíritos mais ignorantes que ficavam naquela região, né? Tentando invadir a colônia e destruir o trabalho maravilhoso que era feito ali. E um companheiro, numa manhã, durante o dia, quando o André e o seu grupo estão lá, ele vem correndo desesperado falar com ela. Senhora, precisamos fazer nossas orações, porque recebemos uma notícia que uma horda vem de encontro à nossa colônia e eles vão nos atacar. Vamos todos nos reunir e orarmos. Ela olha para ele tranquilamente e diz assim, mas eu já fiz minhas orações pela manhã. Ele não percebe a mensagem dela. Ele diz, mas senhora, vamos nos reunir, precisamos orar. Convide os companheiros que vieram de nosso lar, vamos chamar a todos, tocar as trombetas para todo mundo orar. Ela olha para ele serenamente e diz, mas meu filho, eu já fiz minhas preces pela manhã, serenamente. Aí ele percebe, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Ela já fez as preces dela pela manhã. Ela já dirigiu, elevou o pensamento ao alto, já pediu ao Senhor proteção para todo aquele dia. Não é porque o vento
bater um pouco mais violento, que ela precisa colocar toda hora o joelho no chão. Aquele que duvida, como está na carta que Paulo, né, na carta de Tiago, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Para onde o vento bater, né, ele vai. Ele não tem solidez, firmeza, né? Então, por isso que Jesus disse, se tivesses fé tamanho de um grão de mostarda, né, serias uma rocha. E também em Mateus, capítulo 17, versículos 19 a 20, está escrito assim: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. É claro que Mateus aqui, ele está reproduzindo uma palavra de Jesus. Ele não está falando desse monte geográfico, né? Desse monte de rocha, esse monte de terra, né? Dessas montanhas físicas. Ele está falando das nossas dificuldades, das nossas dores, né? Das questões humanas que tanto nos atormentam e nos deixam com as pernas tremendo, como ficaram os hebreus se deparando com o exército de Faraó chegando perto deles, né? Se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, todas essas nossas dificuldades seriam enfrentadas tranquilamente, como aquela companheira da colônia do livro Obreiro de Vida Eterna. Eu já fiz minhas orações pela manhã. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Quer dizer, esse agradar, né? Lembra que o texto é de Paulo em carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Aqui ainda tem aquela ideia do Deus antropomórfico, tá? O Deus que precisa ser agradado. Mas aqui, esse agradar a Deus quer dizer, ninguém pode estar, né, sintonizado, em ligação com o Senhor, sem fé. É isso que nós estamos dizendo. Mas o texto, a gente percebe que ele usa o verbo agradar nesse sentido. Porque ainda se tinha essa ideia do Deus que necessita desse agrado, dessa bajulação, né? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Sem fé, ninguém pode estar em conexão com o Senhor, em profunda ligação com o Senhor. Por quê? Quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que Ele é verdadeiro e que recompensa, novamente a palavra recompensa aí, colocada naquela ideia que nós já falamos, os que procuram conhecê-lo melhor, quer dizer, a cada um segundo as suas obras, né? Aquele que está em ligação com o Senhor tem o seu merecimento. É isso que ele está querendo dizer. Vive tranquilo, sem nada temer. Então, o homem de fé está em profunda conexão com o Senhor. E, como diz Francisco, temer a quem? Temer o quê? Francisco tem uma mensagem lindíssima. Ele fala isso. Temer a quem? Temer o quê? Não há o que temer. Não há por que sentir, né? Ficar preocupado se eu estou ligado ao Senhor. Não tem porquê, né? Só aqueles que não têm fé, só esses é que vão se assustar, se preocupar com alguma coisa, principalmente com as questões materiais. Mas o homem que tem fé, ele nada teme, porque ele sabe que o Senhor não abandona a nenhum dos seus filhos. Eu estou tentando ver se eu acho aqui, mas é meio complicado achar essa mensagem de Francisco, que eu acho lindíssima, né?
E aí eu achei aquela que diz assim: onde houver dúvida, que eu leve a fé. Então, a verdade é essa. Nós não temos que temer. Não há razão. Ah, tá aqui, ó. Francisco diz assim: o que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm três grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Francisco de Assis. Então é isso. O que temer, nada. A quem temer, ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm três grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. É isso. Aquele que tem fé, nada teme. Nada teme. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Carta aos Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, né? É a certeza daquilo que esperamos. Como aquela companheira que é a dirigente da colônia, no livro Obreiros de Vida Eterna, de Francisco Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Ela tem certeza que o Senhor tomará conta, né? É a prova daquilo que não vemos. Ela tem fé que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Por que desesperar? Lembra quando Jesus estava na barca com seus discípulos e deu aquela tempestade? E eles ficam desesperados, apavorados, e olham Jesus dormindo naquela tranquilidade em meio à tempestade. Que é isso? É a certeza de que nada contrário à lei da natureza irá acontecer. E eles, desesperados, acordam Jesus. Senhor, Senhor, há muito vento, a tempestade. Ele olha e pergunta: mas por que vocês estão desesperados assim? Porque ali o que poderia acontecer? Ou eles chegariam à praia seguros, ou a barca viraria e morreria todos afogados. Ora, eles estavam nas mãos do Senhor. O que o Senhor decidisse estava certo. Era perfeito. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Como diz Francisco, o que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Não há o que temer. Podemos também perceber esse temor do povo de Deus como resultado do seu mau preparo para enfrentar qualquer tipo de batalha naquele momento. Por isso que nós tememos. Por isso que a nossa fé é pequena. Porque nós nos preparamos mal para enfrentar as batalhas da vida. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Somos espíritos perfectíveis a caminho da evolução. Então, ninguém veio, como dizem os amigos aí, para essa encarnação a passeio, para festa. A gente veio para aprender, para crescer, não é? Para reparar os erros, para procurar fazer algo melhor. Mas, muitas vezes esquecemos de nos prepararmos para as batalhas, para os obstáculos da vida. E essa falta de preparo leva a uma fé fragilizada. Daí os medos, os temores. Vamos ver o caso dos israelitas. Um povo que for escravo por mais de 4 séculos, acostumados à submissão, mesmo sendo mais numerosos do que os soldados egípcios, eram mais como uma multidão, sem qualquer organização para o combate. Lembra que eu falei que os hebreus, eles tinham muitos filhos?
Inclusive, o faraó estava preocupado com isso. Esse povo aqui cresceu tanto que está quase ultrapassando o número de egípcios naturais, os verdadeiros egípcios. Isso era uma preocupação dele. Daí ele tornar a escravidão bem dura para eles, né? Então, aquele povo estava mais de 4 séculos acostumado à escravidão. Vamos fazendo um link, tá? Vamos fazendo um link. Que aqui a gente não está falando mais tanto de escravidão, de algema no braço e na perna, não. Uma escravidão maior, né? Uma escravidão às questões materiais. Todo aquele que está muito tempo preso, escravo das questões materiais, ele se torna alguém submisso a essas questões materiais. Na verdade, ele é escravo disso. Ele mesmo diz, eu não aguento viver sem isso. E nessa pandemia, muitos sofreram muito. Porque a gente dizia o quê? Eu não posso viver sem a minha praia, eu não posso viver sem viajar, eu não posso viver sem minhas baladas, eu não posso viver sem isso, eu não posso viver sem aquilo. O que aconteceu? A partir de março, todos tiveram que viver sem essas questões. E foi para muitos uma dor terrível, um sofrimento atroz. Mas com o passar do tempo, o pessoal foi o quê? Foi se acostumando, se acomodando, compreendendo, né, que estava acostumado a uma submissão. E, no caso dos hebreus, quando o exército se aproxima, eles percebem que, numericamente, eles eram maiores que aquele exército. Mas, na realidade, eles eram um bando de gente, sem nenhuma organização para o combate. Eles eram um bando de gente mal preparada. Era uma multidão mal preparada para enfrentar a luta do dia a dia. Eles eram grandes em quantidade, mas em qualidade. Não é, às vezes, assim? Né? Nós estamos, muitas vezes, associados a muitos, mas não estamos devidamente organizados, preparados para enfrentar as batalhas da vida. Porque para enfrentar uma batalha, o soldado tem que estar muito bem preparado. E eles que fizeram, clamaram pelo socorro do Senhor. Não é que a gente faz? Senhor, pelo amor de Deus, me ajude para resolver esse problema. E está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 13 a 14. Moisés estava liderando o grupo, ele tinha que passar uma segurança para o grupo. Então Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Ele falou, ó, Deus vai vir e vai livrar a gente do ataque do faraó. E ele diz, e vede o livramento do Senhor, que hoje o Senhor vos fará. Porque aos egípcios, que hoje vistes com os olhos, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então ele fez uma promessa. O Senhor virá com seus exércitos, atacará o faraó, destruirá o faraó, livrará todo mundo de todos os problemas, e nós ficaremos lá observando caladinhos. E a promessa, o Senhor pelejará por vós. Perceberam? Perceberam? Mas não é assim que a gente fala? Senhor, pelo amor de Deus, resolve esse problema para mim que tá complicado. Não é assim que a gente fala? Vem, Senhor, afasta de mim esse problema. Né? Senhor, como é que é? Tá na mão de Deus. A Aline tá me dando aqui os subsídios. Tá na mão de Deus, né? O Senhor vai resolver tudo. O Senhor vai afastar todo o mal. Né? O Senhor vai me livrar de
toda dificuldade, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, e assistiremos o Senhor acabando com todo mundo. Foi isso que está lá em Êxodo. Essa é a promessa. Ele disse: povo, não se preocupe, o Senhor é por nós. Ele é nosso Deus. Ele não é Deus desse povinho aí, não, desse povo pagão, não. Esse povo adora outros deuses. O nosso Deus, não tem nada a ver com eles, não. Eles são pagãos. Ele é nosso, exclusivo. Ele carrega ali, ó, uma placa: Deus dos Hebreus. É nosso Deus. Então, ele vai fazer a festa, vai destruir todos esses pagãos e vai livrar o seu povo. Existe um livro chamado Talmud, é um livro hebreu. Ele descreve, é um livro judeu, né? É parecido com o Torá. E ele conta a história do dia a dia do povo hebreu. E esse livro Talmud, ele descreve essa cena de tumulto que aconteceu quando Moisés grita para o povo dizendo: não temam, que o Senhor vai resolver nosso problema. Eles descrevem assim no livro: 4 grupos se formaram dentro do povo que estava às margens do Mar Vermelho. Um grupo exclamou: vamos nos jogar no mar. O segundo grupo exigia: temos que retornar ao Egito. O terceiro grupo determinava: temos que enfrentá-los no combate. O quarto grupo contendia: vamos orar para que eles caiam. Olha que beleza, né? Vamos orar para que Deus destrua os egípcios, para que eles caiam. Olha só, Senhor, baixa alguma coisa em cima e dizima essa raça de pagãos. Quarto grupo ia logo por aí. Então, o Talmud conta que esse grupo se dividiu em 4. É assim que nós somos, né? Quando a coisa fica difícil, cada um pede uma coisa. Uma, não, vamos voltar às práticas antigas. O outro diz, vamos enfrentá-lo, vamos arrebentar com todo mundo. O outro pede ajuda de Deus para fuzilar todo mundo, né? O outro diz, não, vamos morrer, deixa para lá, acabou, já era, Zé Fini. É assim que a gente faz. É o tumulto, é a confusão. É a confusão, é a nossa fragilidade, né? É o nosso temor. Aquele era um momento de crise inimaginável. Os israelitas estavam paralisados e internamente divididos. Quando um grupo internamente está dividido, o que acontece? Esse grupo desmorona. Foi assim que o grande Império Romano acabou. Não foi pelos ataques externos, foi por causa da corrupção interna. A corrupção interna, ela vai apodrecendo por dentro. Lembra que Jesus falou túmulos caiados, lindos por fora e podres por dentro? É assim. A podridão interna acaba atingindo a parte externa. E aí os muros caem. Essa é uma mensagem muito realística que o Talmud nos traz, pois vem sendo observado por toda a história que muito frequentemente nós provamos ser os nossos maiores inimigos. Se vier um inimigo externo, é covardia. Porque nós somos os maiores. Não precisamos de ajuda para nos destruirmos. Nós sabemos fazer o serviço direitinho. Experiência, muita experiência nós temos de sabotarmos as nossas vidas. Nós somos ótimos sabotadores pessoais, né? Então, essa mensagem do Talmud, ele é muito realística, né? Como o povo de Deus, quando nos mostramos incapazes de nos unirmos em torno de uma ideia, um objetivo ou uma causa comum. Então, está ali a explicação do Talmud, livro que contém a reunião dos preceitos, hábitos, tradições e leis dos judeus, também usado como uma das bases para entender a religião judaica, né? Então, essa confusão toda, né, é como o povo de Deus. Porque quando nos mostramos incapazes de nos unirmos em torno de uma ideia, um objetivo, uma causa comum. Não é muito comum as dissensões religiosas? Muito comum. E todo mundo diz que é o quê? Somos povo de Deus. Mas as piores batalhas,
As piores guerras, os piores conflitos foram aqueles que se realizaram em nome de Deus, em nome de Jesus. Olha aí, né? O que nós vimos ao longo da história medieval, com as cruzadas. E até hoje, 2021, nós não temos aí as guerras santas, né? O pessoal que se explode dizendo que é em nome de Deus. É isso aí. Né? É isso aí. Por quê? Porque não tem um equilíbrio, uma organização, uma fé. Mas vamos prosseguir aqui. Lembra que o Moisés disse: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Nesse momento, o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Né? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diga ao povo que marche. Não vem ficar gritando, pedindo para que eu faça o que vocês têm que fazer. Porque Moisés falou, o Senhor pelejará por vós. Mas o Senhor lá disse assim, ó, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, meu filho. A tarefa é de vocês. Então Moisés ficou chocado, com certeza, né? Porque na hora que ele diz ao povo que o Senhor vai resolver os problemas, o Senhor diz assim, opa, peraí, dá uma paradinha. Como é que é o negócio? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel, que são esses que você está guiando, que marchem, que caminhem, não é? Que caminhem. Afinal, eles têm perninhas e têm uma mente, tem um cérebro. Diga ao povo que marche. Está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo de 1 a 31. Por que clamas a mim? Há um tempo e lugar para tudo. Há momentos que não podemos ficar em silêncio, paralisados, apenas aguardando que o milagre caia do céu. Nós não podemos ficar esperando de Deus sem ter iniciativa própria. Diga ao povo que marche. Diga ao povo para se armar com as armas da fé e que se mova e que prossiga em direção à luz. O tempo de esperar pelo Senhor já passou há muito tempo. Há muito tempo. Era aquele povo, que vivia lá no passado, né? Que não tinha ainda livre-arbítrio, que estava começando a sua caminhada. Mas agora, o povo já está espertinho. Né? Por que tem que ficar? Apareceu um obstáculo, joelho no chão, olhar contrito, mãos postas, Senhor, trabalha por mim. Não. Não podemos ficar esperando de Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Diga ao povo que marche. Diga ao povo para se armar com as armas da fé. E que se mova. Porque os trabalhadores de Jesus têm que entrar em ação. Jesus me falou. Eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Então, o que ele quis dizer com isso? Eu trabalho e meu pai trabalha até hoje, ele está querendo dizer que vamos embora, levantando, todo mundo trabalhar. E acordando cedo para trabalhar. É isso que ele está dizendo. Chega de ficar, venha a nós, e ao vosso reino nada. Diga ao povo para se armar com as armas da fé e que se mova. Tá lá, e que se mova. E que prossiga, mas é em direção à luz. Porque Jesus vai na frente e deixa aquele rastro de luz. E a gente vai seguindo atrás. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção do seu esforço, a cada um segundo suas obras. Há momentos que temos que orar, e muito, mas há momentos que devemos também agir. Não adianta ficar rezando o dia todo. Aí eu lembro da irmã lá da colônia do Livro Obreiro de Vida Eterna. Faz a tua oração de manhã e vai ao trabalho. A seara é grande. Jesus precisa de ajuda. Há muitos poucos trabalhadores.
Vai ficar na beira da praia orando, Senhor, o exército é grande, é feio, é bélico, vai destruir a gente, manda um tufão, um raio, destrói todo mundo? O Senhor disse, não, nada disso. Diga ao povo que marche, bota o pé na estrada e vai em frente. Faça o melhor que você puder. Ele não está dizendo que nós devemos fazer o que não está ao nosso alcance, não. Faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Se seu esforço... Lembra a parábola dos talentos? É isso aí. Né? É a mensagem diante do mar. E tu, está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ele falou para Moisés, levanta a tua vara, não espera que eu venha destruir todo mundo. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, para que eles passem pelo meio do mar em seco. A autoridade divina, combinada com o ato de estender as mãos, fez surgir um caminho no meio do mar para a salvação de Israel. Deus ajuda, mas nós precisamos o quê? Estender as nossas mãos e abraçar a tarefa. Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Então, a força do Senhor, combinada com o ato de estender as mãos, com o ato da ação, com o ato do trabalho, vai fazer surgir um caminho seguro no meio do mar revolto para a nossa salvação. Não é? Então é preciso associar a prece com o trabalho, a fé com a ação. E aí não tem erro. Nada de ruim poderá acontecer. Então é preciso trabalhar. O Senhor não desampara ninguém, mas vamos à luta. Semelhante autoridade também nos foi dada para auxiliar, consolar e esclarecer os que caminham na escuridão. O Senhor também deu a cada um de nós essa autoridade para auxiliar, consolar e esclarecer os que estão na escuridão. Nós também somos co-criadores. Jesus diz, vós sois deuses, nesse sentido. Também podereis fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Se nos revestirmos da fé, nós também poderemos auxiliar, consolar e esclarecer os que ainda estão caminhando na escuridão. Eis que vos, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Porque aquele que se reveste de fé, esse vencerá todos os obstáculos. Esse terá forças para travar grandes batalhas e sairá vitorioso. Porque esse poder, essa autoridade também nos foi dada pelo Senhor para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ah, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, não é? A travessia do Mar Vermelho, caminho estreito. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, sem molhar os pés. E as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. A travessia do Mar Vermelho é um caminho estreito. Estamos saindo da terra de Faraó para a liberdade. E o caminho que vai ligar a terra de Faraó, que é a terra, né, da escravidão,
da escravidão às coisas da matéria, às coisas supérfluas, né? Essa terra. Para sairmos dessa terra, para conquistarmos o reino do Senhor, tem que entrar no caminho estreito. Se não atravessar o caminho estreito, vai ficar complicado. A partir desse versículo de Êxodo, capítulo 14, versículo 22, a tradição oral e o Talmud, né, a tradição oral, né, da religião judaica, e o Talmud, que é o livro que nós já conhecemos, descrevem uma cena bem diferente da maioria das versões pintadas em quadro e trabalhos artísticos. Em filmes também, né? Em filmes. Nos filmes, mostra aquela multidão atravessando. Mas o Talmud e a tradição oral fala diferente. Diz assim, ó, o texto indica que a passagem criada por Deus no Mar Vermelho não foi uma avenida larga, como mostra nos filmes, né? Aquela avenida larga, que aquela multidão passou junto. Não. Não foi uma avenida larga, como costuma ser retratado, mas o caminho deveria ter sido suficiente para cada israelita, como muro à sua direita e à sua esquerda. A passagem é individual, um atrás do outro. Nada de passar 300 de uma vez, tá? Porque nos filmes, nos quadros, mostra assim, uma multidão, mas não, o próprio Talmud e a própria tradição oral conta que a história é diferente. Mostra uma passagem criada por Deus no Mar Vermelho, que não é uma avenida larga, mas o caminho deveria ter sido o suficiente para cada homem, para cada mulher, para cada espírito passar, como um muro à sua direita e à sua esquerda. Embora houvesse milhares de pessoas, cada israelita entrou no mar sozinho, um após o outro. A travessia é individual. A coragem para caminhar em direção ao desconhecido é algo individual. Cada israelita experimentou, através daquelas águas, seu próprio renascimento pessoal. A entrada pelo caminho estreito é individual. Nós, cada um, chega a esse mundo sozinho. E as nossas escolhas são individuais. A nossa travessia é individual. Como foi a travessia do Mar Vermelho. O Senhor abriu o caminho para que cada homem passasse em direção ao desconhecido, desbravando novos caminhos, né? Eu me lembro que tem uma série que eu adoro. Eu era criança quando eu comecei a assistir essa série, Jornada das Estrelas, o antigo. E eu sei que a cena final mostrava a nave saindo pelo espaço e ele dizia, audaciosamente indo aonde nenhum homem jamais esteve. Jornada das Estrelas. Isso é a travessia do homem. Audaciosamente indo aonde nenhum homem jamais esteve. A jornada nas estrelas efetuada pelos espíritos. É a coragem para caminhar em direção ao desconhecido. Isso é algo individual. E cada um de nós vai experimentar essa travessia, né? Para alcançar o próprio renascimento pessoal. O caminho para a salvação é estreito, é individual. A porta é estreita. E tem um detalhe, hein? Ela até hoje não foi reformada. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Porque não querem enfrentar a travessia do Mar Vermelho. Preferem voltar como aquele grupo, lembra do terceiro grupo? Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a nossa vida anterior, ligada àquelas coisas, né? As coisas materiais, era tão bom. Esse negócio de porta, isso aí tá apertado, ainda mais que eu não fiz dieta, aí que eu não vou passar mesmo. Então vamos voltar, essa porta é muito estreita. E porque estreita é a porta, e na história dos hebreus, na realidade, alguns grupos não atravessaram. Voltaram
para o Egito, ou não para aquela tropa do faraó, porque a gente sabe que, pela história, morreu todo mundo afogado ali. Mas um grupo seguiu para o outro lado, não enfrentou o mar, temeu. E pegou lá um caminho e foi embora. E não atravessou. E se espalhou por aquela região e acabou se perdendo, se misturando com outros povos. Porque Mateus diz, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontra. Então, um grupo, não foi poucas pessoas, não enfrentaram o mar, desistiram e voltaram, fugiram, né? Fugiram da porta estreita do caminho. Embora Deus tenha se revelado de forma tão clara, tão pública, tão visível, ainda assim aquele povo não guardou a sua aliança, né? Não deixaram que a fé penetrasse no íntimo do seu coração, pois isso é algo que envolve intimidade com Deus, né? Então, muitos se desviam por outros caminhos. Embora Deus se revele para nós de várias formas, mas a gente não guarda a nossa aliança com Ele. A gente não deixa que a fé penetre no nosso coração. A gente não trava essa intimidade com o Senhor. Mas nessa mensagem de encerramento, nós lembramos a todos, há uma força que ninguém pode tirar de nós, é a nossa fé. Depois que a nossa fé é conquistada, ninguém pode roubar essa fé de nós. Então, que nós busquemos conquistar essa fé, porque ela se torna um prêmio que ninguém pode tirar de nós. E é ela que vai construir, alicerçar essa intimidade com o Senhor. Deu para a gente acompanhar, entender direitinho? Né? Muito bonita essa história, né? Eu achei belíssima essa história. Muito atual, muito ligado ao nosso dia a dia, às nossas questões pessoais. Essa questão da fé, como a nossa fé é fragilizada. Como disse Mira Pinto, né? Basta o vento agitar um pouquinho, basta a gente ver uma leve sombra no horizonte e estamos fugindo. Não queremos atravessar a porta estreita e voltamos para aquelas velhas práticas que nos mantêm presos às questões antigas, às questões velhas. Então, Pode falar. Pode falar. Liga o microfone, Suzy, liga o microfone. Então, toda essa travessia do Mar Vermelho é metafórica. Sim, ela é metafórica. Né? Lembra que nós falamos isso lá no início? Sim. A vida, né? É porque a gente é criado, né? A gente é criado, meus avós eram evangélicos, então a gente pega aquela figura, né? E acredita piamente nisso, que Moisés foi lá, abriu o mar e o povo passou. Lembra que nós falamos no início que a vida foi dividida em duas? Antes do mar. Na próxima aula, nós vamos falar da vida deles depois do mar. Hoje nós falamos da vida. Tem muita pena de Moisés. Mas Moisés também não era facilzinho, não. Tanto é que ele vai entrar na vida, né? Pela história hebreia, ele não entra na Terra Prometida. Por quê? Por causa do pecado do orgulho e da vaidade. Ele não entra na Terra Prometida. Ele morre antes de penetrar a Terra Prometida, porque ele se deixou levar pelo orgulho e a vaidade. Então, ele não entra na Terra Prometida, né? Então, ele morre antes de entrar na Terra Prometida. Então, gente, por isso, existe a história dos hebreus antes do Mar Vermelho. Hoje nós concluímos essa história antes do Mar Vermelho, antes da Porta Estreita. Vamos começar depois. Fale, Ana. E o Moisés foi um grande médium, né? Grande! Uma especialidade muito grande. Né? Um personagem que é apresentado grande poder, né?
grandes fenômenos que ele realizou. Agora, o Mar Vermelho são as nossas dificuldades. Né? As nossas dificuldades. Como a gente enfrenta, né? Pode enfrentar, passar por ele, ou então desistir. Como diz o Talmud... Se jogar nessa dificuldade até a cabeça. E como diz o Talmud, a abertura não foi larga, não. A abertura é estreita, para a gente passar, ó, fila indiana, fila indiana, uma atrás do outro. Aí você olha para um lado, aquele paredão de água. Você olha para o outro lado, outro paredão de água. Mas, vamos lá. Semana que vem nós vamos falar da história do povo hebreu depois do mar. Fala, Alberto. Essa série de nossos estudos, eu estou achando legal, porque eu desmistifiquei muitas coisas, né? Porque você já comentou que foi escrito até muito depois. Primeiro era a tradição oral, que passava para o israelense, depois foi escrito. Depois foi escrito. Aí vem a Torá, aí tem o Talmud, são vários livros. O Talmud então, vários livros. Essas situações, essas histórias foram para dar união ao povo, fortalecer o povo. Então, você vê que, quando eu pensava assim, mas as 10 pragas, né? Poxa, como é que pode acontecer isso, acontecer aquilo? Mas, na verdade, são histórias criadas para unir o povo, para fortalecer o povo, para dar fé ao povo. Então, teve esse objetivo, que muitas das vezes são histórias, como diz a Suzy, né? A gente acreditava que era, mas é uma metáfora. E a gente percebe que cada história dessa tem um sentido, tem um simbolismo. São histórias tão incríveis que elas têm um simbolismo para a nossa vida hoje. Percebem? Hoje. E daqui a 300 anos, quando alguém for estudar essa história terá um simbolismo para o povo daqui a 300 anos. Como tem para nós. A história de hoje, né? Aquela história do Moisés. O Senhor, clamei ao Senhor que ele vai vir destruir todo. E o Senhor, opa, por que está clamando por mim? Por que está clamando por mim? Vocês podem resolver o problema. Por que ficar pedindo a minha ajuda? Vamos entrar em ação, diga o povo que marche. Olha que lição para o homem do século XXI. Essa história foi escrita lá, 3.000 anos antes de Jesus. E serve de lição para o homem do século XXI. Porque a gente tem o mesmo problema daquele homem que vivia 3 anos antes de Cristo. Ficar esperando descer tudo do alto. Não é assim que muitos vivem até hoje? Esperando os milagres? E fica tanto tempo sentado. Uma vez eu estava assistindo, foi uma repaginada. Teve aquela, muitos anos atrás, passou a novela Saramandaia. E eles fizeram uma repaginação dessa novela. Eu não assisti a segunda versão toda, eu só vi o último capítulo. E no último capítulo eu vi uma cena fantástica. É até realizada pelo Tarcísio Meira. Ele é um homem que passa muito tempo sentado numa poltrona. Mas o tempo todo ele ficava com um pano em cima das pernas. A cena foi com ele e a Fernanda Montenegro. E eu sei que no final, quando ela tira o pano das pernas dele, as pernas dele se transformaram em raízes de árvore. E que penetravam pelo solo. Ele não se movia nem se levantava. Ele não podia. Ele ficou tanto tempo parado que as pernas dele se transformaram em raízes. E aí, com a ajuda dela, ele faz um esforço tão terrível. Esse personagem não tem na primeira versão, porque a primeira versão da novela eu assisti. Lá dos anos 80, 70, na realidade, né? Quando passou a primeira versão da novela Saramandaia. Eu não lembro desse personagem. Mas essa cena final eu vi. Ela ajudando ele a levantar, e o esforço que ele fazia para se levantar, para arrancar as raízes do chão, até que, com a ajuda dela, ele faz aquela força que você percebe que causou ele uma grande dor, e ele fica em pé.
e arrebenta as raízes da terra. E aí ele consegue andar. Não é um simbolismo? É isso. Entendeu? O Senhor falou, diga ao povo que marche. Não fique sentado, porque vai dar raiz, vai criar raiz. Vai criar raiz e vai ficar lá. Né? Então é esse tipo de coisa. Uma história de 3.000 anos atrás, trazendo para a gente lições atualíssimas, nos mandando entrar em ação. Porque Jesus disse, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Depois dessa frase, ele está querendo dizer o quê? Ora, levanta-te e anda, porque senão não vai dar certo. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Amiguinha Nilceia, querida irmã, tamo junto, hein? Que Deus te abençoe. Então, meus irmãos, vamos dar uma paradinha agora. Quando for 19h30, nós retornamos para o estudo do nosso lar. Lembra que eu pedi a vocês? Livro dos Espíritos, Evangelho e a Gênese. Deixa aí pertinho que a gente vai precisar, tá bom? E, ó, cada um pegando o seu caminho aí do Mar Vermelho e vamos seguindo por aí, tá bom? Tá bom, mas é difícil, hein? Não, mas a gente chega lá. Agora a gente vai conhecer a história depois do mar. Tá bom? Tá bom.